Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os livros clássicos que eu já li e o que eu achei de cada um deles. Não é que eu tenha lido assim muitos, mas é que com o passar do tempo eu venho percebendo que eu tenho gostado cada vez mais desse gênero, né, desse tipo de livro, e às vezes eu mesma tinha a impressão de que era tão difícil de ler, que eram livros tão complexos, com uma escrita tão complicada e que não seria uma leitura tão prazerosa. Mas na verdade nem todos são assim. Tem alguns clássicos que aqui eu vou mostrar para vocês que são livros favoritos da vida. Então, eu organizei aqui por uma ordem cronológica. Eu não tenho os primeiros que eu li, na verdade até tenho, mas está bem guardado. São alguns que eu li na escola e foram bem poucos. Acho que isso também gera algum tipo de bloqueio, né, gente, né? Quando a gente tá no ensino médio, nessa fase da escola, sempre tem aqueles clássicos, principalmente os nacionais, né? Que a gente é obrigado a ler para fazer uma prova, para fazer um trabalho. E aí tem a data certinha de quando você precisa ler. E a gente sempre fica um pouco incomodado com essas leituras, né? No caso, quando eu estava na faculdade, nas aulas de língua portuguesa, na faculdade não, né, no ensino médio, não tinha uma cobrança tão grande para ler esses livros, o que me irritava, porque eu queria muito que tivesse trabalhos sobre livros, não assim especificamente sobre clássicos, mas eu queria que tivesse dentro da escola algum envolvimento maior com os livros, e na minha não tinha tanto assim, né? Só que na parte de clássicos eu também não tive a iniciativa de ler por mim mesma. Então, né, queria, mas não queria, né, porque não fui atrás. Lá no nono ano, eu li 2 clássicos com uma turma e a gente leu O Fantasma da Ópera. E faz tanto tempo, aí já deve fazer quase 10 anos, eu acho. Então, eu não me recordo muito da história e nessa época eu ainda não anotava muito sobre os livros que eu lia. Eu nem me recordo assim que nota que eu dei para esse livro. Mas eu tenho uma sensação de que foi uma leitura muito gostosa, uma lembrança assim de que tinha toda uma coisa meio misteriosa, meio fantasiosa dentro dessa história que me cativou muito, me deixou bem envolvida com esse livro. E eu tô morrendo de vontade de fazer uma releitura. Tem até uma edição maravilhosa que eu estou namorando na Amazon, esperando chegar uma promoção para eu comprar e fazer essa releitura. Que o meu, eu vou deixar aqui a capinha se eu encontrar qual é a minha que eu tenho. Tá guardado aqui em alguma dessas portinhas aí que tem abarrotado de livros nas partes de dentro também. E a minha edição, ela é bem antiguinha, daquela folha branca que não tem orelha. Então, você vai ler e já fica meio triste. Mas eu me lembro que eu gostei muito desse livro e eu quero muito reler para saber exatamente aí os detalhes dessa história que eu não consigo lembrar. O outro clássico que eu li nessa mesma época, nesse mesmo ano da escola, foi Capitães da Areia. E nossa, como foi difícil ler este livro. Se eu não estiver enganada, é do Jorge Amado, né? E aí foi, assim, o meu primeiro e único contato com esses clássicos nacionais. Dá até um pouquinho de vergonha de falar isso, mas eu preciso ler outros, né? Pra ver como que é, se são todos assim. Em Capitães da Areia, o começo pra mim, e pra todo mundo da sala que eu me lembro que tava lendo, foi muito difícil, bem arrastado. Eu acredito que seja porque a gente não tinha costume nenhum com esse tipo de leitura. Eu vinha de um histórico ali na biblioteca, de ler fantasias, romances, coisas mais assim fluidas, que você lê com muita velocidade, principalmente nessa época que a gente não tem nada para fazer, além de estudar, então a gente tem bastante tempo livre, a gente lê assim com mais rapidez. E aí quando eu peguei esse livro, eu fiquei pensando, caraca, eu não vou dar conta de ler para fazer a prova. Só que foi indo, eu fui me arrastando, quando eu cheguei no meio, pá. A história parece que engrenou aí, entrou nos trilhos e o trem virou um trem-bala. Então, eu me lembro, assim, que é como se fosse 2 livros, né? A primeira parte é bem difícil de ler e depois você não quer parar, porque você quer saber o que vai acontecer com aquelas crianças, como que vai ser o desenrolar daquilo. Eu me recordo um pouco dessa história, assim, um pouco mais do que o Fantasma da Ópera. Eu acho que porque a gente assistiu
uma peça de teatro nesse mesmo ano, e aí o visual ajudou a gravar mais a história. Eu acho que por esse começo, pra mim ter sido muito difícil, eu daria assim, tipo, 3 estrelas, 3,5 para 4, assim. Não sei se eu conseguiria chegar em 4. Eu espero também, em algum momento, conseguir ler esse livro de novo, para ver se agora, com um pouco mais de bagagem, já tendo lido bem mais coisas, eu consiga interpretar de uma forma diferente e também fazer uma leitura um pouco mais prazerosa. É sempre bom a gente reler, ou então, tipo, ler esses livros em momentos que não sejam de obrigação, porque a nossa relação com eles vai ser muito diferente, né? Lendo assim, obrigado, eu tenho que ler, eu preciso para fazer uma prova, para fazer isso, para fazer aquilo, você acaba tendo prazos e tudo, fica nervoso, a leitura não fica assim tão prazerosa nesse tipo de livro. Então é sempre interessante a gente dar mais uma vez uma chance para que a gente possa ver se realmente não era legal ou se era por conta do momento, né? Aí, tem mais 2 livros que eu não me recordo assim exatamente qual o momento que eu li, mas é ali também no ensino médio. A gente tinha que fazer um trabalho, e aí foi o único professor que pediu a leitura de um livro, e era Senhora, do José de Alencar. E eu amo essa história, porque eu assisti numa novela. Eu sou muito noveleira, adoro. Porque também é uma forma de contar uma história, né? Então eu acredito que, como eu gosto de histórias em geral, eu também gosto muito das novelas, as bem feitas, né? Tem umas que são muito estranhas, mas tudo bem. E aí teve essa novela, eu não me recordo aonde, que chamava Essas Mulheres, e aí tinha a história de Senhora, e agora quais são os outros livros? Eu lembro que era Senhora, acho que Ludmilla, e o outro eu não lembro. Vou deixar escrito aqui pra vocês quais eram. E aí eu já conheci um pouco dessa história, e eu me recordo, esse livro ele tem várias partes. Eu me recordo de ter lido a primeira e a segunda, mas eu não consigo lembrar se eu li até o final, porque acho que não deu tempo até a data do trabalho, e aí eu não consigo lembrar se eu acabei lendo ou não. Eu acho que provavelmente eu não terminei, mas também é um livro que, quando eu tiver um tempinho, eu queria ler de novo, que é uma história muito gostosa, muito bonita, e aí faz parte também, né, da nossa cultura. Livros nacionais eu acho importante também, que, por exemplo, aqui, tirando esses, os próximos, tô olhando aqui pra pilhinha na frente que eu vou mostrar, não tem mais nenhum que seja clássico nacional. Então isso é uma coisa que eu quero corrigir pra mim, não que seja errado ou certo, mas eu quero ter mais contato também com a nossa literatura. Aí, Dom Casmurro, eu li a HQ, roubei aí. A minha amiga ganhou, me emprestou e eu fiquei apaixonada na história, é muito legal, a HQ era super linda. E aí eu espero também, eu tenho todos esses livros em edições assim muito velhas, mas quem sabe aí eu não consiga fazer uma maratona de clássicos nacionais, talvez no ano que vem, um por mês, não sei se vai dar certo, mas quem sabe, né? Aí, pausado esse tempo, quando eu entrei na faculdade, e depois assim, eu fiquei bastante tempo sem conseguir ler muito. A minha faculdade, eu fiz arquitetura, e aí exigia muito, eu também trabalhava, e não dava tempo de ler muita coisa. Então eu fiquei um tempo sem ter contato com quase nada. Só que eu tinha aqui na estante livros da Agatha Christie. A minha mãe, quando eu era bem mais jovem, ela gostava muito, e ela tem várias edições assim antiguinhas. E o primeiro que eu li foi Aventura em Bagdá. Olha só que gracinha. Ele é bem antiguinho, das páginas assim que, se não fossem amareladas, elas já estariam. E eu me lembro que eu tive bastante dificuldade para engrenar nessa leitura por conta do método que a Agatha usa, né? Ela tem muitos personagens, que se você for parar para contar, nem são tantos assim. Mas como a história se passa num período curto ali de tempo, e ela, nesse livro pelo menos, que eu me recordo, são personagens de vários lugares que vão para Bagdá. Então a gente tá acompanhando ali várias pessoas assim, bem aleatórias, parecem ser aleatórias, né? Mas que elas vão convergir todas em Bagdá. Então você fica um pouco perdido, com os nomes muito difíceis, porque normalmente são personagens de várias partes do mundo. Ela é inglesa, mas ela traz vários personagens de vários lugares. E aí você fica, meu Deus, como é que fala esse nome? Então, até hoje, eu fico me concentrando um pouco mais no som de como aquilo formaria ali, pra eu ir diferenciando cada um, porque é bem difícil você ter uma noção do nome todo, assim, o sobrenome é muito complexo.
Então eu acho que esse primeiro livro, não sei se foi o melhor pra ler, mas era o que tava aqui e aí eu li ele. Eu não gostei tanto assim, daria umas 3,5. Mas assim, é uma história muito interessante, eu não fazia ideia do que ia acontecer no final, porque é tudo tão intrincado que você não adivinha, né? E aí eu fiquei meio assim, um pouco perdida, mas já serviu pra ir entrando no universo da Agatha Christie. O próximo eu comprei na primeira Bienal que eu fui, lá em 2016, eu acho, e eu trouxe de presente pra minha mãe. Eu fiquei pensando no que eu trazia pra ela, falei, vou levar uma edição nova da Agatha Christie, e esse é a Mansão Hollow, ela não tinha aqui, então eu trouxe pra ela. E acabou que ela leu, e depois demorou bastante tempo pra eu ler. Acho que eu fui ler só em 2019, 2018, não sei. E aí, esse eu gostei mais, porque aqui a gente tem uma história que se passa nessa mansão, com uma família e amigos, tem um pouco menos de personagem, pelo que eu me recordo. E eu já estava um pouco mais acostumada na leitura, assim, e eu fui separando cada um ali, pensando aqui, pensando ali. E esse daqui eu me lembro bem mais do que aconteceu do que em Aventura em Bagdá. Por exemplo, eu lembro qual era o mistério, né, o que tinha acontecido, qual era o crime, e eu lembro quem matou. Lá em Aventura em Bagdá, eu não me lembro nem o que aconteceu direito. Tanto que eu acho que a leitura não foi tão proveitosa assim. Mas aqui eu já acho que seja um livro 4 estrelas. Ele é muito bom. Esse também é um mistério resolvido pelo Poirot. E, gente, é muito gostoso. Eu comecei a me apaixonar com a Agatha Christie com esses livros. E eu tô tentando ler mais e mais dela. Ainda não, não li uma quantidade muito significativa, né? Tem mais 2 livros só da Agatha Christie. Mas já é uma autora, assim, que é favorita. Eu gosto muito desse tipo de livro que ela escreve, né? Foge um pouco do tema de romance, né? Então a gente tem aí um mistério, tem um suspense, um romance policial, talvez. E aí eu gosto muito da figura do Poirot e eu tô muito animada, ansiosa no caso, pra conhecer a Miss Marple, porque eu ainda não li nenhum livro dela. Eu preciso dar uma olhadinha aqui se na minha estante eu tenho alguma coisa dela, porque eu tô super ansiosa pra fazer essa leitura. O próximo livro que eu li, eu também não trouxe aqui, porque é uma edição tão grande. E eu trouxe, tá bem, não sei se dá pra vocês verem, tá ali na estante. Eu queria fazer a leitura dos livros da Jane Austen, e aí, se eu não me recordo, isso já foi em 2019 também, mais no finalzinho. Que eu acho que eu comecei em 2019 e devo ter terminado ali em janeiro de 2020. Eu queria ler os livros da Jane Austen e eu comprei os box, aquelas edições grandonas, não é box, né? Mas é uma edição grandona de capa dura que vem 3 histórias em cada um. E aí eu achei que estava arrasando e falei, vou ler em ordem cronológica que ela escreveu, que daí dá pra ir acompanhando a leitura, a evolução da escrita, tudo e tal. Beleza, li Razão e Sensibilidade. Achei, assim, um livro muito bom, muito gostoso. Não é o meu preferido dela. Eu daria ali umas 3,5, 4 estrelas, porque eu achei um pouco devagar também. Acho que 4 estrelas, vamos ser boazinhas. Eu gosto bastante da Elinor. E só que eu acho que o que me prejudicou um pouco foi que eu li nesse livro grandão. Ele é muito pesado, gente, muito pesado. Daquele livro que você não consegue ler na cama, porque ele vai cair na sua cara e quebrar seu nariz. É muito ruim. Assim, esse livro tão grande pra fazer essa leitura. E aí, quando eu fui ler os próximos, eu já fui comprando os livros menores pra conseguir ler e aproveitar melhor. Mas Razão e Sensibilidade é um livro que eu gosto muito. Não é um que eu tenha vontade de reler. Acho que isso também implica bastante no como que a gente gosta ou não de um livro, né? Se você tem vontade de reler ou não. Essa história eu não tenho muita vontade de reler. E eu gosto muito do filme. Tem atores, assim, que eu gosto muito. Aí, em 2020, a gente tem aí uma virada. Eu li muito em 2020, acho que por conta da pandemia também, muita gente retornou aos hobbies, aos hábitos mais antigos. E por ter ficado em casa, né, eu economizava muito tempo de locomoção até a faculdade. Então, acabou que eu consegui ler bastante. Acho que, por enquanto, 2020 foi o ano que eu mais li, que eu venho acompanhando, assim. Desde lá de 2019, 2020 até agora, é o que eu mais li. E eu comecei o ano já lendo um clássico que eu queria muito ler. E eu comprei numa promoção e fui guardando pro dia que chegasse a hora, que é Jane Eyre.
E aqui, sem nenhuma brincadeira, eu amo essa edição, muito bonita, mas sem nenhuma brincadeira, eu acho que existe a Alana leitora e a Alana pessoa de antes de Jane Eyre e de depois de Jane Eyre. Tem outro livro que eu também acho que é assim, mas como esse foi o primeiro, assim, clássico que eu li, que ensina uma lição de vida. Porque aqui a gente tem histórias clássicas que são muito antigas. Jane Austen também tem vários ensinamentos. Mas aqui, gente, a gente tem uma protagonista, que é a própria Jane Eyre. Esse livro é 5 estrelas e favoritado, viu? E, cara, ele é muito incrível. Ele é um pouco grande, mas não tenho medo pelo tamanho, porque a história é muito linda. Posso estar falando bobagem, mas pra mim, Jane Eyre é um romance de formação, talvez, porque a gente vai acompanhar ela desde quando ela é criança até a vida adulta dela. Eu já vi lugares falando que também é um romance gótico, e eu acho muito, muito perfeita a forma como que a autora intrincou cada coisa. Tem algumas partes nessa história que você fica um pouco assim, nossa, tá acontecendo isso mesmo? Que estranho. Mas tudo tem um motivo, tem um porquê, e você vai acompanhando ali, e a hora que você acha que não vai dar nada certo, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. É muito legal. Vários plot twists. E a Jane Eyre, ela tem algumas falas que são, assim, falas que ficam guardadas na vida, sabe? Eu não vou saber falar exatamente como ela fala, mas tem um momento que ela tá falando aqui com o par romântico dela nessa história, e ele é rico e ela é pobre, ela é empregada da casa. E quando ele fala alguma coisa pra ela, assim, que ela se sente ofendida, mesmo assim ela não abaixa a cabeça e concorda. Ela vira e fala, só porque eu sou pobre, você acha que eu sou uma máquina desprovida de sentimentos? Então, tipo, é mais ou menos alguma coisa assim. Então, só porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição, porque eu sou mulher, eu não tenho sentimentos, e você tem. Então, são coisas, assim, muito profundas e bonitas para estar num livro onde a mulher não era nada, nessa época em que a Charlotte Brontë escreveu. E aí você fica tipo, meu Deus, que coisa incrível. Eu acho muito legal porque a Jane Eyre, ela é uma personagem que ela conquistou tudo que ela tinha. Aos poucos ela vai se colocando ali nos lugares e tenta suas próprias conquistas de vida. Ela não tem ninguém para ajudar, para falar, vem aqui, eu vou fazer por você. Ela não tem família. E, cara, é muito incrível. Eu preciso muito ler os outros livros das irmãs Brontë. E, por enquanto, eu tenho só a Jane Eyre aqui comigo. Mas eu quero muito ler os outros dela e os das outras irmãs também. Continuando na saga da leitura da Jane Austen, eu li Orgulho e Preconceito nessa edição maravilhosa. Aí eu, aprendi com os meus erros e comprei separado o livro para conseguir segurar com mais facilidade. E então que eu descobri o porquê que eu gostava tanto do filme e porquê que essa história é tão maravilhosa. Eu sempre amei o filme, sempre gostei muito. E lendo o livro, eu fiquei impressionada com como algumas cenas são diferentes, mas como essa história é ainda mais perfeita do que aquele filme maravilhoso que eu já gostava tanto. Esse livro também é 5 estrelas, favoritado. Amo demais. Assim, sou muito apaixonada pela trajetória da Elizabeth e tudo. Gosto muito desses personagens, do Sr. Darcy. E acho que aqui a escrita da Jane Austen, ela já tá, tipo, ainda melhor. Muito gostoso de ler esse livro. E eu me lembro de ser um livro que me parecia que eu estava lendo um romance contemporâneo, que é o que eu costumo ler com mais velocidade. Tipo, eu tô lendo um livro da Nora Roberts, eu acabo em 2 dias, porque eu vou lendo assim muito rápido. E nesses outros livros, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu leio um pouco mais devagar. Isso não quer dizer que seja uma leitura ruim, mas é o meu ritmo. E aqui não, eu fiquei tão desesperada para saber. Mesmo já conhecendo a história, já sabendo de todos os spoilers possíveis ali, eu não conhecia exatamente como era a versão do livro, que tem várias cenas diferentes. Então, eu lendo, eu ficava, gente, mas eu preciso saber, e agora, como é que vai acontecer? E pela a minha experiência, nesse momento, em Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, a Jane Austen é a rainha do plot twist, gente. Ela que inventou. Então, você tem ali um personagem feminino com o masculino em encontros e desencontros, e a hora do total desencontro você fica, gente, eles vão ficar juntos no final. Mas como que eles vão se encontrar de novo?
E aí ela vem e traz, assim, essa solução. E é tão incrível, não é o que você tá esperando. É super gostoso. Eu tô muito apaixonada nesse livro. Eu já li essa versão. Às vezes eu paro pra ler uma partezinha de novo. E eu tenho a HQ, que eu acho que eu mostrei no vídeo de edições mais bonitas da estante. Eu tenho a HQ desse livro, que é uma gracinha. Aí, seguindo, eu li por indicação da Ju Cirqueira, do Nuvem Literária. Ela falou tanto desse livro e eu gostei tanto da capa que eu comprei, mesmo sem saber muito sobre o que era, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E, gente, aqui, se não é igual ao Jane Eyre, é um pouco mais até. Porque aqui a gente tem uma história um pouco mais real. E, meu Deus, que livro é esse? Nesse livro a gente vai trabalhar sobre racismo. Aqui a escritora trabalha sobre isso. E, gente, de uma forma tão suave que você vai lendo e vai ficando, assim, apaixonado pela história, apaixonado pelos personagens. Quem nos conta a história é a Scout, que é uma menininha, ela é uma criança. E ela mora, assim, numa cidade, se eu não me engano, é no sul. Deixa eu ver se dá pra ver. E aí, ela é filha de um advogado, que é uma das pessoas mais importantes ali daquela cidade e um dos meus personagens favoritos da literatura. O pai dela, ele é um cara muito gente boa. E assim, de uma sensibilidade, ele não tem a esposa mais, então ele é viúvo, e ele tem 2 filhos. Cara, ele cuida desses 2 filhos de uma forma tão bonita. Assim, a maneira como ele ensina as coisas pra ele, como ele educa essas crianças, é muito bonita. E no caso aqui na história, a gente acompanha um julgamento de um rapaz negro que foi acusado aí de um crime. E o pai da Scout é o advogado dele, já contra todas as normas da cidade ali, porque onde já se viu um homem como ele, eu acho que o nome dele é Atticus, um negócio assim, um pouco difícil, acho que é Atticus Lincoln. Atticus Finch. Como que um homem como ele vai defender uma pessoa negra? Que no caso, talvez na percepção dessas pessoas, nem merecia defesa. Aqui a gente acompanha a Scout bem novinha, é o primeiro ano dela na escola, ela já sabe ler. E aí, gente, tem cada interação com a professora e as coisas, você fica meio abismado de que talvez as coisas aconteçam assim, né? Esse livro é um pouco antigo, vai se passar lá em 1960, mas tem algumas coisas que são muito atuais. Tanto no caso do racismo, como em outras situações. Aqui a gente tem uma comunidade muito unida, talvez não num ponto muito positivo, mas a gente tem ali uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. E você consegue ver bem essa parte da segregação, que aqui retrata dos Estados Unidos, mas eu acredito que tenha em todos os lugares. A gente tem aqui aquela comunidade branca e a comunidade negra, que tá lá na periferia da cidade, que tá bem afastada, que ninguém quer contato, que é o povo ruim, no caso. A gente tem um personagem super incrível aqui, e, gente, eu já tinha lido 16 Luas, aquela fantasia de bruxas, com os jogadores, e lá, o menino da fantasia, o Ita, ele fala muito desse livro, só que ele fala do personagem em si, e quando eu li, eu não sabia, não peguei essa ideia, né? E depois, lendo, eu fiquei tipo, gente, era disso que ele estava falando, que é o Blue Radley, que é um personagem aqui muito interessante. Leiam, gente, O Sol é para Todos deveria ser uma leitura obrigatória para a vida, porque ele vai ensinar coisas, assim, de uma maneira sutil, de uma maneira leve, assim, para que você fique emocionado. Eu chorei lendo, e aí é muito maravilhoso. Diz que tem tem uma continuação, e eu estava lendo um pouco sobre isso. A continuação, na verdade, é a primeira versão que a escritora fez, né? A autora escreveu esse livro na versão da Scout adulta, e a editora achou que não ficou muito bom e pediu para ela refazer, e aí ela refez com a Scout criança. E aí, postumamente, esse livro foi publicado. Não sei se é bom, tem muita gente falando assim que não é tão interessante assim, mas quem sabe aí no momento próximo eu faço essa leitura, porque eu gostei tanto e a escrita dela é tão boa que eu imagino que vale a pena sim. Aí, o próximo livro que eu li também é da Jane Austen, e eu acho que eu pulei a ordem. Nesse momento eu já não estava mais ali na linha cronológica, porque eu li Persuasão. E aqui eu tenho o meu favorito da autora,
é 5 estrelas, favoritado também. E é o meu livro preferido da Jane Austen. Fiquei surpresa porque ele desbancou Orgulho e Preconceito. Eu gostei muito de como a autora, né, como a Austen cria a Anne Elliot, que é a personagem protagonista desse livro. Ela é um pouco diferente das outras protagonistas, ela não é tão irreverente, nem assim, com uma personalidade tão marcada. Ela é uma pessoa um pouquinho mais apagada, assim, mas que mesmo assim ela é muito cativante. Eu fiquei muito apaixonada nessa história. Eu não sei se o fato de eu ter gostado um pouco mais seja porque, na minha percepção, esse livro ele é um pouco mais romântico do que os outros. E eu gosto muito de romances, é o meu gênero preferido. Então eu acho que talvez seja por isso que eu tenha me encantado tanto com essa história. Eu já tinha visto uma outra youtuber aqui, a Paola, do livro dos Fuxicos, falando também que esse é o livro preferido dela e que aqui tem a carta de amor mais bonita da literatura. E realmente, eu acho que eu não vou conseguir encontrar. Mas, gente, quando eu li o livro, pensando aí se, né, a hora que chegasse essa tal dessa carta, o que queria acontecer. Porque, gente, cara, tipo, como assim, né? Quando chegou o momento, eu quase tive um treco. Porque é uma carta mesmo muito maravilhosa. É assim, de uma sensibilidade de sentimentos. E é o personagem masculino que escreve essa carta, né? É o capitão. Também é tudo nome difícil, gente. Tem hora que eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo e o nome é muito complexo, na minha mente é sempre uma forma errada de falar. Achei a carta depois de uma grande folhada. Gente, eu vou ler só um pedacinho pra vocês, só pra vocês verem como é maravilhoso. Ele escreve pra ela quando ele acha ali que a situação já não tem mais solução. E é a maneira que ele encontra de explicar os sentimentos que ele tem. Aqui a gente tem uma história em que o título é bem interessante, né? Persuasão. A Anne foi persuadida a não casar com o capitão Wentworth porque ele era desprovido de fortuna e as pessoas em volta dela imaginam que esse casamento não vai dar certo. Só que ela era muito apaixonada por ele, ele por ela, e aí passam-se ali muitos anos e eles acabam se reencontrando de uma maneira um pouco inusitada e a situação está um pouco invertida. A família da Anne está um pouco complicada no dinheiro e ele fez fortuna lá na marinha em que ele trabalhou, no ramo que ele trabalhava ali. E aí, no finalzinho do livro, quando você... Não é um livro muito grande, mas você já tá em choque, surto e tudo. Tem várias confusões nesse livro de, tipo, eles se confundem em algumas partes, né? Ela acha que está acontecendo uma coisa e não está. E aí ele acaba escrevendo essa cartinha pra ela. Essa cartinha, assim, muito simples, que começa assim. Não consigo mais ouvir em silêncio. Tenho de falar com você com os meios que estão ao meu alcance. A carta. Você transpassa a minha alma. Sou agonia e esperança. Não me diga que é tarde demais, que tais preciosos sentimentos se foram para sempre. Eu volto a me oferecer a você com um coração ainda mais seu do que quando você quase partiu 8 anos e meio atrás. Gente, que é isso? Ainda tem mais coisas, mas só para vocês ficarem com um gostinho assim. Você transpassa a minha alma. Ai, se alguém falar isso pra mim, gente, eu caso no mesmo momento. Que é isso, gente? O que é transpassar a alma? Incrível. Aí, 2021 veio com um ano assim um pouco mais complexo. Foi quando eu fiz meu TCC, ano passado, né? E aí eu só li Mansfield Park, porque era uma leitura coletiva de algum clube, algum lugar, eu não me lembro aonde. E, gente, não gostei. Ai, meu Deus. Que pecado contra a Austen, mas Mansfield Park pra mim não foi muito bom. Eu acho que dei 3,5 pra esse livro. Eu não sei. Aqui eu não gostei, mas eu acho que talvez eu deva ler de novo pra analisar melhor. Sim, Razão e Sensibilidade eu achei ok, aqui eu achei ruim. Então não sei como é que é. Gente, eu acho que é o livro maior da Jane Austen. E a gente tem uma história, na minha opinião, assim, tão enrolada. Eu nem me recordo direito o nome da protagonista, mas é uma menina que foi ali adotada pela tia, eu acho,
porque a mãe dela tinha muitos filhos, passava por uma situação muito difícil, e as irmãs eram bem mais abastadas, e aí adotaram ela, Fanny. E a Fanny, ela cresce com essa família em Mansfield Park, ali é com a tia, o tio, os primos, as primas, a outra tia é um terror, que mulher chata, misericórdia. Essa outra tia que fica viúva, ai, horrível. E a gente tem uma história assim que você fica pensando, mas como que isso vai funcionar? Porque ela é secretamente apaixonada por um dos primos, e aí eles recebem a visita. Acho que a tia que ficou viúva era a mulher do vigário, e aí como ela ficou viúva, vem outro, né? Pra ficar ali na capela dessa propriedade. E eles têm a mulher dele, do vigário, tem 2 irmãos mais novos, e eles vêm passar uma temporada com ela, acho que é isso. E esses 2 personagens que vão ali arbitrar tudo que vai acontecer em volta, né, disso. Porque eles são personagens muito maravilhosos. As meninas todas se apaixonam pelo rapaz e os meninos todos se apaixonam pela moça. E a Fanny fica ali observando. Se a Anne, ela é aquela protagonista mais quietinha, mais apagada, a Fanny também é, mas a Fanny não tem personalidade, na minha opinião. Ela não tem graça. E aí você fica tipo, mas ai, que coisa. E não sei, pra mim é um livro muito grande. Poderia ter sido muito menor, porque dá uma impressão, assim, que é uma encheção de linguiça em algumas partes, e eu fiquei tipo, cara, não sei, não gostei. Então, é mais uma prova viva de que ninguém é perfeito, no meu ponto de vista. Esse é o ponto ruim da Jane Austen. Ainda faltam 2 livros pra ler, que é Emma, que eu tô tentando ler esse mês, ou mês que vem, não sei, e a Abadia de Northanger, acho que é isso. Então, pra mim saber aí exatamente como que são. Diz que Emma é incrível, maravilhoso, que todo mundo ama. Vamos ver em que pontuação Emma fica entre Persuasão e Orgulho e Preconceito. Aí, esse ano, eu já li 3 livros. Eu li no começo do ano Morte no Nilo, e é o meu preferido da Agatha Christie por enquanto. Esse é um favorito da vida, 5 estrelas. Eu amei. Aqui eu já tava, assim, um pouco mais prestando atenção em como seria, né, essa enxurrada de personagens, e eu fui fazendo até uma listinha pra eu não me perder. A gente tem aqui a história da Lynette, que é uma mulher muito rica, muito famosa, muito isso, muito aquilo, muito nova também, e ela se apaixona pelo noivo da melhor amiga, e ele acaba também se apaixonando por ela, e eles casam. E aí, como eles, né, no caso, traíram essa amiga, ela fica muito revoltada e fica meio que perseguindo eles. O livro se passa, então, nas águas do Nilo. Eles estão fazendo a viagem de lua de mel em um barco e acaba que eles encontram, né, o Poirot lá. Ele também tá de férias. Coitado, o Poirot nunca tem férias. E aí ele tem um assassinato, né, acontece um crime e o Poirot tem que investigar. E é muito incrível. Eu já fui analisando um pouco mais os personagens para ir entendendo melhor como que ia se desenvolver. Gente, aqui eu errei tudo. Eu achei que fosse morrer outra pessoa, aí morreu, que era óbvio, né, mas eu tava achando que não era tão óbvio assim. Daí depois eu achei que o assassino era totalmente diferente do que era. E esse é um caso que o Poirot, ele ficou muito envolvido com essas pessoas, né? E você viu que ele, você percebe, né, lendo, que ele teve um pouco de dificuldade ali. Ele sabia o que estava acontecendo, pra ele era tudo muito óbvio, como sempre, gente, como ele pode ser tão inteligente. Ele e Agatha, né? Mas pra mim não tinha nada de óbvio, não. Eu achei assim bem complexo, mas ficou incrível. É uma história maravilhosa. E tem um filme. O filme é super legal também, é um pouco diferente. Eu já até comentei num vídeo aqui no canal sobre os filmes de adaptações literárias desse ano. Esse eu fui assistir no cinema e eu gostei bastante. O próximo eu li e não gostei, que é O Grande Gatsby. Eu também li num clubinho aí de clássicos. E, gente, ai, eu tinha um apego um pouco emocional com esse livro, porque quando eu fiz curso técnico de moda, eu fiz uma coleção no meu TCC inspirada no filme do Grande Gatsby, e eu não tinha lido o livro ainda. Aí eu comprei essa edição super maravilhosa da Penguin, e aí eu fiz a leitura e achei, assim, muito blé, porque a gente tem uma história que dá a impressão que ela é tão grandiosa, é um livro curto, e ao mesmo tempo, assim, as coisas vão se acontecendo muito rápido. Não sei, eu não gostei da experiência, não foi um livro
que eu amei, assim. Eu acho que ele é, tipo, 3 estrelas. Não quero reler, porque eu já vi que é isso mesmo. Eu fiquei um pouco decepcionada, que eu achava que seria uma leitura tão intensa, tão maravilhosa. E no final das contas, não sei. O Gatsby do filme, ele parece tão mais protagonista. E aqui, gente, é uma coisa assim tão... Eu acredito que seja porque o livro é feito na visão de outra pessoa, né? Então a gente tem um narrador que ele conhecia os personagens, tudo, tava ali vivendo no mesmo meio que eles, e ele narra a história. No filme, isso é um pouco diferente. Não tanto porque a gente tem ali o personagem contando a história. Mas aqui no livro, não sei se foi isso que me incomodou, mas não sei, não gostei. O próximo também foi um que eu amei, 5 estrelas, mais um Agatha Christie, que é Assassinato no Expresso do Oriente. Eu li porque eu tava, né, já tinha essa edição aqui, e eu queria muito ver os filmes, porque eles fizeram de uma forma que esse filme fosse que esse filme aqui fosse o primeiro, né, e Morte no Nilo fosse como sendo uma sequência. E, gente, eu amei. Eu li, assim, com um pouco mais de dificuldade, porque eu tava lendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu queria muito terminar. E aí eu fiquei meio correndo ali. Mas eu gostei demais, eu não adivinhei de jeito nenhum. A hora que eu pensei que eu sabia quem era, né, o culpado ali do crime, não era nada a ver com aquilo que eu pensei. Imagina, não cheguei nem perto. E aqui a gente também é mais um mistério do Poirot. E aqui o cenário é um trem, esse Expresso do Oriente. Se não me engano, tá vindo lá de Bagdá e vai até Londres. Acho que é algo assim. E a gente tem vários personagens de todas as partes do mundo que se encontram nesse trem de uma forma muito inusitada e depois é super explicada e a gente consegue até entender melhor como que isso aconteceu. E acontece um assassinato dentro desse trem. Uma pessoa é encontrada morta numa das cabines e eles começam a investigar. O Poirot, se você começar a ler vários livros dele, você percebe que ele tem um método ali muito certinho que repete-se, por enquanto aqui os que eu li, esse método ele repete e funciona muito bem e funciona também para a narrativa da história. Então, por enquanto, são esses livros que eu li, que são aí considerados clássicos, com um motivo muito certo. Eu espero que eu consiga ler mais e descobrir novos autores através, né, desse gênero maravilhoso. Aqui eu tenho uma lista com clássicos que eu acredito que sejam, assim, fáceis de ler, mas até, não diria simples, porque nenhum livro é simples, né? Mas mais acessíveis, de leituras, assim, muito prazerosas, né? Tipo, dessa lista toda só teve 2 que eu não gostei muito, 3. E aqui a gente tem uma porta de entrada muito grande para esse gênero, porque a partir desses eu tive vontade, né, e comprei outros livros. Então eu pretendo esse ano, se Deus quiser, eu quero ler muito Ana Karenina, Morro dos Ventos Vivantes. Então, quem sabe no próximo vídeo a gente não tem uma parte 2 dos clássicos que eu já li. Então é isso, não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês tiverem gostado. Comentem aí quais são seus clássicos preferidos, se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. E também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Se vocês estão chegando aí por esse vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu tô aí com várias ideias de vídeos pro canal, já tem bastante coisa aí pra vocês maratonarem. E também me sigam lá no Instagram, que sempre tem alguma coisinha por lá também. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal.